Olá pessoal, passando aqui para deixar uma palavra para vocês, a palavra vinda do Senhor, está no Salmo 39, que diz o seguinte: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaços em minha boca enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Então, o que aqui logo no comecinho, Davi vai falar para nós, né? Que a gente precisa falar, né? A gente precisa expor aquilo que está nos angustiando, porque ele aqui diz, olha só, ele fala que quanto ele estava na presença dos ímpios, ou enquanto os ímpios estavam em sua presença, ele se calou. Ele se calou, mas a angústia dele, né? A angústia dele aumentou. Ele fala que ele se conteve inutilmente, porque a angústia aumentou. Às vezes a gente acha que não falar vai fazer bem, né? Tanto para nós como para outra pessoa. Mas às vezes não. Às vezes isso só vai nos adoecer. O salmista aqui, ele deixa bem claro isso, né? Que isso só veio fazer com que a angústia dele aumentasse, né? E isso não pode acontecer conosco, certo? A gente precisa falar. Ai, Dora, mas falar da minha vida, né? É tão complicado. E eu, como uma psicanalista, né? Eu falo para você, é importante falar. É importante porque muitas vezes a gente adoece por conta de coisas que a gente guarda, que a gente fica ali resignado e não quer falar, não quer contar para ninguém, mas aquilo está nos fazendo mal, aquilo vai trazendo uma dor nas costas, uma dor nas pernas, aquilo vai trazendo uma dor de cabeça, uma dor na alma, que chega a angustiar, né? Chega a matar a nossa esperança. Então precisamos falar. Ok, vou falar para quem? Eu aconselho, dou três exemplos de pessoas que você pode procurar. Primeira de todas, você tem que procurar a Cristo. Dobre os seus joelhos diante dele e coloque as suas angústias ali diante do altar, diante do trono do Todo-Poderoso. Ele vai te ouvir. Segunda, procure um amigo de verdade. Um amigo que realmente você confia. Conte a ele as suas angústias. Conte a ele, ele vai te ouvir. Terceira, procure um profissional. Profissional da mente. Um psicanalista, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. Procure, ele vai te ouvir. Então, mas eu preciso que ele resolva o meu problema. Eu sinto muito, porque aquilo que está ao nosso alcance nem Deus faz. Deus, ele trabalha em parceria, né? E se você precisa falar e tomar atitude, ele vai orientar você, ele vai te enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo te oriente, para que você tome as decisões. O amigo vai resolver os seus problemas? Eu sinto muito, não vai. Mas ele vai te ouvir, ele vai conversar juntamente com você para ver quais atitudes você pode tomar. E um profissional da alma, um profissional da mente, um profissional, um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, ele vai te orientar. Ele vai te orientar da maneira como ele vai te dar, né, alguns pontos para que você tenha essa tomada de decisão. Porque afinal de contas, a decisão é nossa. No fim de tudo, a decisão é nossa. Estar ali com aqueles ímpios na nossa presença, não nós diante deles, mas eles diante de nós. Porque nós podemos escolher não estar diante deles, né? Mas nós não podemos escolher eles não estar na nossa presença. Às vezes acontece. E às vezes a gente se cala ali. E às vezes a gente fica saturado, né, com algumas coisas. A gente precisa conversar sobre isso com alguém, né? Procure a Deus, procure um amigo, procure um profissional, que faz toda a diferença, tá bom? E aqui também, esse salmo, ele vai falar sobre pecado. Porque não há nada mais destruidor
do que o pecado que cometemos. Esse sim. Deus, Dora, mas Deus já nos perdoou, ok. Mas tem as consequências de tudo isso, né? Tem todas as consequências e muitas vezes a gente está diante de pessoas que vai fazer questão de nos apontar, de nos afrontar, de falar você. E aí? E aí, em momento de reflexão, o que vai acontecer? A angústia vai aumentar, né? Jesus, ele sabe como fazer para tirar toda essa angústia, tá bom? No 3 aqui, né, 39:3, fala o seguinte, no verso 3. O meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então, comecei a dizer. O salmista, enquanto ali o fogo aumentava, né, a angústia aumentava no coração dele, ele fez o quê? Ele começou a dizer, ele começou a falar. Ele falava para quem? Ele falava para Deus, né? Olha só o que ele fala. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, de tanta angústia que ele estava ali, sabe? De tanta incerteza que ele tinha ali, né? Ele cometeu o pecado e as pessoas não perdoavam, apontavam. E ele ali naquela angústia, né? Querendo falar, mas ele quieto, ele vai a Deus e fala: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. E ele precisava entender isso, né? Que ele era frágil demais para ficar se contendo, se martirizando e né, meditando ali naquela situação que ele mesmo não poderia fazer nada. E assim é conosco. A nossa vida ela é um sopro, ela é muito rápida. Né? Como você tem lidado com essa situação? Sabendo que a nossa vida é finda, sabendo que a nossa vida vai chegar um momento em que acabou, finalizou. Você tem essa tranquilidade dentro de você? Que um dia você vai estar na glória? Que tudo bem? Então Davi aqui nessa angústia maior ele fala, mostra os dias, conta-me, mostra-me quantos dias ainda falta, né, da minha vida. Porque a angústia estava tomando conta. Então deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Olha só, a nossa vida, o cumprimento de um palmo. Muito pouco, muito pouco. Mas muitas vezes a gente vive como se fosse eterno. Eu dou conta de tudo, eu sei fazer tudo. Mas e por dentro, como que estamos? Como que está a nossa alma? Como que está as nossas dores? Como que está a nossa vida mesmo diante do Senhor? Como que estão as nossas vestes diante de Deus? Estão limpas? Estão manchadas? A nossa vida? Um palmo. É muito pouco. É muito pouco. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Olha só que loucura. É louco, né? E é bem isso que a gente faz. A gente fica correndo de um lado para o outro, fazendo de um lado para o outro. E aí? E quando acabar? Né? Tá aproveitando a família? Tá aproveitando os filhos? Tá aproveitando os amigos? Ou tá só correndo de um lado para o outro como uma fumaça? Cuidado, né? Quando envelhecermos, a única coisa que vai restar, né? Que a gente vai sentir saudade dos momentos, né? Que a gente não viveu com as pessoas queridas, né? Cuide da sua vida. Procure, se você está perdido, se não sabe o que fazer, como começar, procure um profissional. Jesus vai te orientar. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Louvado seja Deus, que a esperança de Davi estava no Senhor, assim como a minha e a sua. A sua esperança, onde se encontra? No Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria de tolos. Então, a nossa oração tem que ser bem essa mesmo. Livra-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Por quê, hein? Porque os tolos
estão aí para zombar de nós, para falar, olha lá, para apontar, né? Olha lá, foi ele, foi ela, olha lá, pecadora. Então, a gente tem que pedir para Deus mesmo nos livrar de todas as nossas transgressões, para que os zombadores, os tolos, né? Para que os tolos não zombem de nós. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Então, Deus, ele vai nos disciplinar, né, diante das nossas transgressões. Ele vai nos ensinar. E aí a gente precisa saber que, como traça, destróis o que ele mais valoriza. O que é o dinheiro? As coisas desse mundo? Isso aí vai ser destruído pela traça. Não adianta. Não adianta. Hoje pode ser que não, daqui 10 anos pode ser, mas vai ser destruído pela traça. Então isso aí é de pouca importância. O que de fato é importante é estarmos limpos diante do Senhor, é estarmos vivendo bem com a nossa família, com os nossos amigos, estar em paz. O nosso coração está em paz. É isso que de fato importa. Para isso a gente precisa limpar a nossa alma, através de orações, através da fala, e que o Senhor esteja conosco todos os dias nos orientando. Ouve minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Sim, aqui nessa terra nós somos estrangeiros, como foram os nossos antepassados, de Davi também, porque nós somos daqui, nós somos da eternidade. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Então que possamos voltar a ter alegria, antes que a gente deixe de existir. Eu consegui resgatar a minha alegria, louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão precioso e maravilhoso. Mas e você, conseguiu? Procure a Deus, fale com Ele. Procure um amigo e faça terapia. Porque a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, mas da nossa vida mental. E do nosso corpo também, procure médicos. Né? Quanto tempo faz que você não vai ao médico? Cuide do templo do Senhor também. Amém? Feche os olhos. Vou orar por você. Deus, sabemos que a nossa vida aqui, Senhor Jesus, na terra, ela é finda. Ela termina, não tem jeito. Mas que o Senhor possa nos dar direcionamento, visão, orientação, sabedoria e discernimento para entender, grandioso Deus, de que maneira iremos viver melhor. Papai querido, sabemos que o pecado ele vem nos corromper. O pecado ele vem nos destruir, então nos livra, Pai, de todo pecado, para que a gente, Senhor Jesus, não seja motivo de zombaria de tolos. Louvado seja o teu nome. Papai querido, também, Senhor Jesus, visita cada um que está, grandioso Deus, assistindo este vídeo. Que o Senhor alcance, que a tua mão forte esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se é amém, então digite aí amém. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.